paz do Senhor Jesus. Abre a vossa Bíblia lá em Atos. Oh, maravilha, Jesus! Soberano! Atos, no versículo 12, em nome de Jesus. Todos acharam? E porque aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. A igreja, no versículo 2. E vendo que isto agradaram os judeus, continuou mandando prender também a Pedro. A Pedro era os dias dos asmos. Pedro depois era guardado na prisão, mas a igreja fazia continuar a oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para fazer essa mesma noite, estava Pedro dormindo, dois soldados ligaram com duas cadeias, e o guarda diante da porta guardava a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e repreendeu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe nas mãos as cadeias. A igreja. Disse-lhe o anjo: cinge-te as tuas sandálias. Ele fez assim. Disse mais: lança as costas da tua capa e segue. E saindo seguia, ele não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava do que via algumas visões. E quando passaram a primeira e a segunda capa, chegaram à porta do inferno, que dava à cidade, a porta de abriu-se e sair e logo o anjo separou dele. E Pedro, tomando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. A igreja. Considerando ele isso, foi a casa de Maria, mãe de João, e tinha por seu nome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. A igreja. E conhecendo a voz de Pedro, foi alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disse-lhe: está fora de ti. Mas ela afirmava que assim era e dizia: é o seu anjo. A igreja. Mas Pedro perseverava em cadeia, e quando a viram-no se desmontaram. E acenando-lhe ele com as mãos para que se calasse, contou-lhe como o Senhor o tiraram da prisão, e disse: anunciais isto a Tiago, aos irmãos. E saindo, partiu para o outro lugar. A igreja pode glorificar o Senhor, se assentar em nome do Senhor Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. Pois o texto que nós lemos nesse exato momento, eu creio que aqui muitos conhecem, mas é o texto que Deus colocou no nosso coração para pregoar essa palavra. E assim nós observamos que quando quando Herodes, ele lançou uma ordem para que possa prender o povo de Deus e os discípulos. A Bíblia fala que nesse momento Herodes manda prender Tiago e Pedro. Herodes mata Tiago no momento que quando Pedro sai da sua prisão.
Aí nós observamos dentro desse texto que quando Pedro se encontrava preso, Pedro adormeceu dentro da prisão. Deus assim lhe enviou um anjo para que possa naquele exato momento libertar Pedro. E naquele momento Herodes assim envia Pedro na prisão, e naquele momento Pedro era guardado, era observado por 16 homens centuriões que estavam ali aguardando, vendo Pedro dentro da prisão. A Bíblia vai estar nos relatando e está nos dizendo que quando Deus envia um anjo naquele momento, a igreja primitiva ela estava orando, ela se encontrava orando. A igreja primitiva estava clamando para que Deus possa assim soltar, né, o seu milagre acontecer. Aí nós olhando dentro do texto, que quando a igreja primitiva ela orava, e nós observava que a igreja, a nossa igreja, a igreja primitiva, ela crescia, porque naquele momento, Herodes, ele lançou que quando estivesse, naquele momento, os discípulos ou o evangelho, era para lançar na prisão e matar. E quantas vezes que a igreja primitiva era caçada, era massacrada, ela crescia o evangelho cada dia mais. Aí nós observamos dentro desse texto que quando Deus assim quer fazer, Ele faz na hora que Ele quer, no momento que Ele quer. Aí nós aprendemos dentro desse texto que Pedro se encontrava na prisão. Pedro adormeceu. Deus lhe enviou um anjo para que possa libertar. A igreja primitiva estava orando, a igreja estava clamando, a igreja estava em unidade, a igreja estava só num propósito, que Deus assim ouvia a sua oração para que possa soltar Pedro, aleluia, que estava cativo, estava preso, estava aprisionado. E aí o milagre de Deus ele começa a acontecer. Aí nós observamos nesse texto que quando Deus enviou o anjo, Pedro estava adormecido, fez Pedro acordar, fez Pedro assim despertar. Aí nós observamos que a igreja do Senhor tem momento que ela tem que se despertar. A igreja do Senhor, ela tem que se despertar por agir dele, por querer dele, para a vontade dele. Porque nós observamos que Pedro estava dormindo. E isso era à meia-noite. Você sabia que os maiores milagres do Senhor aconteceu? Foi à meia-noite. À meia-noite acontece o milagre de Deus. Aí você observa que Pedro estava dormindo. Pedro estava dormindo. Deus enviou um anjo, fez Pedro se despertar. Aí nós observamos que a igreja, pelos anos, ela tem dormido, tem cochilado, porque ela tem deixado de fazer, não fazer a vontade e o querer dele. Aí você observa que quando Deus ele quer fazer, quando Deus ele tem uma promessa, quando Deus ele quer fazer aquilo que às vezes nós achamos que não vai fazer, às vezes você está dormindo, às vezes você está com o corpo cansado, aí Deus vai lá e envia um anjo, faz você acordar para interceder por alguém, faz você se despertar pela madrugada, para orar pela sua família, para orar pelos seus irmãos, pela sua igreja. Aí você observa que assim a igreja do Senhor, Deus fez Pedro se despertar, porque Pedro já tinha uma promessa, porque Pedro era a igreja do Senhor. A promessa da igreja começou, foi com Pedro. Aí nós observamos que quando Deus envia um anjo, desperta Pedro, Pedro despertou e viu o anjo, Pedro observou o anjo. Aí atrás, quando Deus despertou Pedro observou, creio eu, que Pedro pensou, como é que eu vou sair daqui? Porque eu sou guardado aqui por esses homens, são 16 guarda, como que eu vou sair dessa prisão? Aí você observa o sobrenatural de Deus. Você começa a perceber que quando tem chamado, não adianta o diabo tentar lhe prender. Quando tem chamado, não adianta ninguém lhe impedir. Porque quando Deus ele quer agir, ele vai agir. Quando Deus ele quer trabalhar, ele vai trabalhar. Porque o sobrenatural de Deus está sobre a tua vida. Aí a Bíblia fala que Deus despertou, enviou um anjo para despertar Pedro. Pedro começa a observar os guardas. Aí a Bíblia vai dizer que naquele momento o anjo lança uma palavra e diz: levanta-te e pega a tua capa e
e vem. Você observando a capa, nada mais é a intimidade de Pedro. Não poderia deixar a sua intimidade. Por quê, meus irmãos? Às vezes nós passamos por um momento na nossa vida e deixamos de lado a intimidade de Deus, aquilo que Deus assim agrada, o despertar de Deus, o agir de Deus. Porque quando você tem intimidade, meu querido, nada possa acontecer. Porque quando o vento sopra, você já tem intimidade. Deus já falou, vai acontecer. Sobe para a torre. Quando algo quer acontecer na sua vida, Deus já fala contigo, levanta-te, vai para a torre, porque você tem intimidade com Ele. A igreja do Senhor não pode perder a intimidade com Ele. A igreja do Senhor, que ainda que está lutando, está resistindo, mas a minha intimidade eu não posso deixar. A minha intimidade eu não posso deixar de lado. E eu sei que nesta noite aqui, Deus está restaurando intimidade. Deus está restaurando talento. Deus está restaurando vida. Deus está restaurando lares. Deus está restaurando sentimento. Deus está restaurando projeto. Porque intimidade não é para ser esquecido. Intimidade é só quem tem com Ele. Intimidade é no joelho. Intimidade é subir no monte. Intimidade é descendo. Intimidade é buscando, louvando, adorando. Intimidade é chorando. Intimidade é sofrendo. Mas a minha intimidade eu não posso largar. E aqui eu estou vendo uma igreja que tem uma intimidade, uma igreja que conhece esse Deus, uma igreja que clama, uma igreja que busca. Eu quero ver, cadê aqueles que têm intimidade nesta noite? A intimidade não devemos abandonar. Aí o anjo diz, vai lá, pega a sua capa e vem. A Bíblia fala que existia um cego, o cego de Jericó. A Bíblia fala que esse homem se encontrava no meio do caminho. A Bíblia relata que este cego, quando se encontrava no meio do caminho, nós vamos ler dentro desse texto, a Bíblia fala que naquele momento, esse mesmo cego também lhe existia uma capa. A capa daquele cego, ele colocava na sua cabeça para poder cobrir quando queria descansar ou dormir. Quando o cego ele se despertava, ele colocava a capa do seu lado. Quando o cego ele assim pedia sua esmola, que era a capa da sua humilhação, ele também pedia esmola. Mas a capa do cego também andava com ele, era a capa da humilhação. Aí nós observamos que a capa da humilhação, porque às vezes na nossa vida, às vezes você se acha que tem uma capa de humilhação, mas meus irmãos, eu quero que a igreja se desperte, porque quando a igreja ela é massacrada, quando a igreja ela é perseguida, quando a igreja chora, geme, dói, a Bíblia relata que os humilhados serão exaltados. Então isso tem que acontecer. Sabe por que tem que acontecer? Porque eles têm que ver quem está contigo é Deus, que eles têm que ver no teu lugar, do teu sofrimento, da sua humilhação, Deus ele não vai lhe esquecer, porque tu tem um chamado, tu tem um nome, Deus lhe deu um nome, Deus te tirou do lamaçal do pecado, Deus te chamou como princesa, como menina dos olhos dele, e essa capa de humilhação, ela não vai mais existir, porque essa capa de exaltação, ela tem que estar na sua vida. Então, igreja do Senhor, desperta tu que dorme, porque Cristo está voltando e está chamando só os corajosos. Levanta a mão para adorar, levanta a mão para glorificar, porque Jesus ele é maravilhoso, ele é eterno, ele é lindo. Nós observamos dentro desse texto, Pedro, traga o sobrenatural começa a acontecer. A Bíblia vai relatar que Pedro transporta a parede, as barras, e cai no pátio. Os guarda começam a adormecer. O sobrenatural de Deus. Você já percebeu que os teus inimigos, nossos inimigos, quando eles tentam tocar, tentam tramar,
eles não conseguem lhe tocar? Você já percebeu que você já passou na sua vida por situações que teus inimigos já planejou algo para tentar arrancar a tua vida, até tentar lhe atingir, mas quando ele achar que vai passar, você já passou ali e ele não lhe viu. Sabe o que quer dizer com isso? O sobrenatural de Deus, o agir de Deus está sobre a tua casa, meu irmão. O agir de Deus está sobre a tua vida, porque nada pode lhe tocar, nada pode te atingir, porque quando Deus quer agir, ninguém pode impedir. Não tem o inferno, não tem capetinha, não tem nada, porque Deus é na tua vida, meus irmãos. Então para de chorar, levanta a tua cabeça e pega a tua capa e vem comigo. Aí você observa que Deus começa a fazer o agir de Deus. Pedro vai passar pelas barras e pela parede, cai no pátio. Os guardas estão adormecidos nesse momento. Eles não viram Pedro. Pedro começa a chegar naquele momento na casa. A mesma casa que os crentes estavam orando. Pedro bate na porta. Pedro bate na porta. E quando vão olhar, acham que estão vendo um fantasma. Os mesmos que estavam orando não estavam acreditando no agir de Deus. Sabe o que quer dizer com isso? Vem, mergulha nessa profundidade. Começa a mergulhar. Sabe o que quer dizer com isso? Nem às vezes as pessoas que estão orando, que estão do teu lado, não vão entender o agir de Deus na tua vida. Porque tem situações que ninguém tem que entender. Tem situações que é só você e ele. Tem situações que mesmo que você tenha uma ajuda do teu lado, mas nem ele está preparado para entender aquilo que Deus está preparando para você. Tem situações na sua vida que Deus está planejando, porque é só para você entender que Deus está colocando nas tuas mãos. Tem situações que Deus só deixa você saber, não deixa seu irmão nem sua irmã entender, porque a coisa é muito grande e é uma promessa só para você. Chegou Pedro, não entenderam que era Pedro. Pedro olhou para eles: sou eu, Pedro. E eles não entenderam. Esqueceram que a oração, ela faz efeito. A oração, se você quer clamar, você quer orar, é falar com ele, ter intimidade com ele, ser amigo dele, falar com ele. E quando um crente ele ora, Deus ele começa a agir. Quando um crente ele ora, algo sobrenatural vai acontecer, porque só quem tem compromisso, intimidade com ele, Deus se agrada, rasga o teu coração, vai dizer: ali está minha serva, está meu filho orando, falando comigo, eu estou ouvindo, vai lá, Deus envia um anjo. Ei, meu irmão, minha irmã, não desiste, não pare de orar, não desiste, porque quando você continua orando, ainda que a luta aumenta, mas Deus ele está te observando para ver até onde você vai, porque o inferno tem que reconhecer que você é mulher de oração, você é homem de oração, você é homem que não pode desistir, você é mulher que não pode desistir, porque a capa da ousadia está contigo e você não pode desistir, porque Deus é contigo, Deus é contigo, Deus é com a igreja, Deus é contigo. Para a gente encerrar, que maravilha! Pedro entra, a menina tenta correr para avisar, aí Pedro chama ela primeiro, Pedro faz, sabe por quê? Porque tem vitória que não é melhor você espalhar. Tem bênção na tua vida que não é melhor você comunicar a ninguém. Tem
vitória de Deus para chegar na sua vida, porque é melhor você, se calar. Porque nem todo mundo pode ouvir aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Sabe por que os crentes estão perdendo? Porque está abrindo a boca no momento errado. Está contando para quem não deve. Está abrindo a sua boca, está achando que pode contar, porque tu vê alguns mistérios e você vai lá e vai contar. Aí Pedro nos ensina nesse momento, por enquanto nos pare. Pedro está nos ensinando que tem vitória de Deus para chegar, que a gente é melhor se calar. Deixa só eles saber vendo você de pé. Deixa eles só ver você de pé, você e a sua família. Porque não pode ver você contar. Aí Pedro, para depois Pedro vai chamar a menina e vai dizer, vai lá, conta, Pedro estava chamando ela para contar, chama aquele dali, conta, aquele dali, conta. Isso não é motivo de festa. Tem coisas na nossa vida, meus irmãos, que há para chegar na nossa vida, que não é melhor você fazer festa. É melhor você ficar com a boca fechada. Porque a vitória só é para você. Não é para você compartilhar com ninguém. É só dele e seu. Dele e seu. Dele e seu. Dele e seu. Porque quando Deus tem promessa, Deus ele faz. Quando Deus ele tem promessa, ele faz. Quando Deus ele fala que vai levar o seu nome, e quando Deus fala que vai fazer algo na tua vida, ele faz. Porque quem tem a capa da intimidade, ele não deixa. Quando você tem a capa da intimidade, a capa da humilhação, ele não deixa você de lado. Porque a capa da humilhação, a capa da intimidade, ela anda lado a lado. Porque a vida do crente é orar e ser humilhado. Quem falar para mim que o crente não é humilhado é mentiroso. Porque o crente é confrontado todas as vezes. É no trabalho, é na igreja, é na rua. Mas a capa também da humilhação e da intimidade, ela não é esquecida. Porque quanto mais você é humilhado, quanto mais Deus age na tua vida. Quanto mais você é humilhado, você é usado na presença dele. Porque a promessa dele está sobre a tua casa. E nós devemos louvar o Senhor. Devemos glorificar o Senhor. Não é um momento de tristeza, mas é um momento de alegria. Eu e você fomos libertos dessa prisão, mas estamos lutando todos os dias para que nós não podemos esquecer que o nosso nome está lá escrito, mas no piscar de olho nós podemos perder tudo. Porque só achamos, porque estamos sendo humilhados, da vontade de largar tudo. Mas ele entrou e ela falou, estou feliz porque estou aqui. E às vezes a gente não falamos isso para Deus. Nos libertou da prisão, mas não entramos na casa do Senhor e dizemos, Senhor, estou feliz de estar na tua presença. A gente não falamos com Ele quando Ele nos libertou. Você, Senhor, muito obrigado. Achamos que o tempo de ser crente, há 10, a 20, 30 anos, não precisa mais falar com Ele. Achamos que estamos salvos só porque eu tenho 30, 40 anos ou 50 anos de evangelho. Achamos no direito de se achar, de se colocar
que nós estamos salvos e não precisa mais orar, não precisa mais buscar, não precisa mais glorificar. Achamos que para Deus, Ele olha e fala assim, ó, tenho 50 anos de evangelho na tua presença, já é o suficiente. E não é assim. Então para Ele toda honra, para Ele toda glória, para Ele todo louvor, porque a capa da intimidade ela tem que estar contigo. A capa da intimidade ela tem que estar contigo, porque toda honra e toda glória, porque o dia pertence ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Pode louvar, minha irmã. Feche teus olhos. Aleluia. Eu só sei o coro, tá, irmãos? Quem souber, ela em nome de Jesus. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. É o momento de você confessar para Ele. É o momento de você se deleitar diante dEle. Esse é o momento de você dizer que toda honra e toda glória é para Ele. Se você louva, se você canta, se você profetiza, se Deus te dá visão, se você é batizado pelo Espírito Santo de Deus, se você dá lugar, toda honra e toda glória é dEle. Porque toda honra e toda glória é dEle. A Ele toda glória, a Ele toda honra. Você já parou um minuto para dizer para Ele que você hoje, você quer glorificar Ele, quer dizer obrigado porque eu estou aqui vivo, obrigado, Senhor, porque eu estou na tua presença. Você já parou para dizer para Ele, se você está antes da presença dEle, porque Ele foi merecedor da tua vida? Você já falou para Ele que você tem que descer todo dia diante dEle? Você não tem que olhar para o seu irmão, ficar de bico, brigar com o teu irmão, achar que o teu irmão está ali afrontando. Não é isso que Ele quer, não foi para isso que Ele lhe chamou. Ele lhe chamou para você glorificar Ele. Ele chamou para você ser adorador. Ele lhe chamou porque hoje toda honra e toda glória é para Ele. Confessa você para Ele. Confessa você para Ele. Pede obrigado pela sua família, por tudo que você tem, pelos filhos, pelo privilégio que Deus lhe deu para você, que foi teu filho, o seu esposo, a sua filha, o seu ministério, a sua casa. Você já parou para pensar, para poder falar isso com Ele? Porque a gente só pede, mas a gente não glorifica Ele, igreja. A gente só pedimos porta, pedimos isso, pedimos algo financeiro, mas nós não descemos, não falamos com Ele, porque toda honra, toda glória é sua, Senhor, porque eu sou teu, Senhor, a minha vida é tua, Senhor, eu lhe pertenço. A gente não abriu o nosso coração para dizer, só queremos pedir, mas nós não descemos para poder dizer, toda honra e toda glória é sua. Não pedimos a Deus obrigados por um prato de comida, até por um copo d'água. Caímos na mermice da nossa vida, anos e anos, bebendo um copo d'água, almoçando, jantando, e achando que nós não podemos mais pedir nada a Ele, porque Ele está ótimo, mas não é isso que Ele quer. Porque Ele lhe ama. Se você está aqui porque você tem um privilégio, é no piscar de olhos, igreja do Senhor. É quando nós sair ali fora, no piscar de olhos, que Deus Ele vai nos chamar e nós vamos ser arrebatados diante dEle, e para dizer, para glorificar e se alegrar no céu, e
e dizer para mim, para você: vem bendito do meu Pai, vem benditos do meu Pai, vem bendito do meu Pai. Então Deus está chamando uma igreja adornada, uma igreja purificada, uma igreja que louva o Senhor, uma igreja que aplaude o Senhor, uma igreja que exalta o Senhor em nome de Jesus. Aleluia.